Foi, 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 Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, que é um coaching invertido, é inspirado no modelo de gestão por competências, denominativo de abreviatura CHA, C que corresponde ao conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, em que atraímos líderes para que eles, na sua primeira pessoa, deixem ficar, em forma de lições de liderança, que tipo de conhecimentos é que obtiveram o saber teórico, que tipo de habilidades é que adquiriram para materializar este conhecimento teórico e que tipo de atitudes é que assumiram na sua forma de ser e de estar, que se coaduna com o conhecimento teórico e o conhecimento prático que obtiveram, para que de uma forma holística possam fazer a sua trajetória de liderança enquanto modelo e também enquanto um veículo que comunica com os seus clientes internos, que são os seus colaboradores ou liderados ou seguidores, e os seus clientes externos, que é a vasta comunidade, concorrentes, clientes, fornecedores, todas as outras pessoas, todos eles com quem interagem. Para o dia 2 temos como líder convidada a Sandra Clifton. Ela que é jurista de formação, advogada, empreendedora, líder associativista e voluntária enquanto que advogada pro bono. Sandra Clifton, bem-vindo ao nosso podcast. Como é que costuma apresentar-se profissionalmente falando, salientando as suas valências profissionais pessoais? Bom dia. Na verdade é um pouco difícil falar de mim. Normalmente o que uso é a apresentação, normalmente é só dizer o meu nome, que é Sandra Gervásio Clifton. Sou advogada e tenho também tenho um escritório de advogados e se me perguntarem se a minha primeira opção era fazer direito, eu diria que não, fiz direito porque era o curso disponível para as áreas que eu tinha estudado. Na altura tínhamos ciências e letras, eu fiz ciências com matemática, pensava em fazer economia, mas não fiz economia, acabei fazendo direito. Notando que eu sou a 10ª dos meus 11 irmãos, da mesma mãe e mesmo pai, mas o meu pai tem mais 7 filhos, portanto somos muitos. Eu venho de Lifides, Angônia, e estou aqui já a trabalhar nessa área de direito. Muito bem, muito obrigado. Sandra, aprecia chá? Gosta de chá? Gosto muito de chá. Normalmente eu tomo 12 chás por dia. Uau! Sim, aprecio muito chá. Sim. Quais são as 12 sensações que o chá traz, distribuídas em vários momentos do dia? Normalmente acalma-me, apesar de dizerem que tem cafeína, não devia acalmar-me, mas normalmente acalma-me e às vezes é para fugir do frio, né? E muitas das vezes também é para comunicar, quando estou a conversar com alguém e nos momentos pausados a gente toma um chá e entrosa, né? Por aí, sim. Muito bem. Nesta trajetória de liderança, empreendendo na área de direito, se posso assim dizer, o que é que fez despertar este interesse? Primeiro pela formação, quanto uma opção de formação para ir buscar uma técnica. Em que momento ao longo da sua vida que emergiu este sentido, este interesse ou vontade de querer dedicar assim, um tempo, ainda que fosse de formação, para compreender sobre justiça? Na verdade, acho que não é uma questão de um tempo que
que descobres, e ao longo do processo todo de formação que vais tendo experiências com pessoas que sofrem injustiças, que vais tendo experiência de como seria ajudar alguém a sair de um problema. Na verdade, quando fazes direito, tu tens várias fazes o curso de direito e tens várias possibilidades. Pode ser procurador, pode ser juiz, pode ser advogado, pode ser notário, pode ser conservador. E ao longo do curso, normalmente não tens uma ideia de mais ou menos o que é que vai ser. Tens as aulas práticas, em que tu vais a um tribunal e tu vês como é que funciona. Nós tínhamos na altura, eu não sei se até agora fazem, mas na altura que eu fiz o curso, nós fazíamos o curso em 5 anos, e tínhamos a possibilidade de ter essas aulas práticas em que íamos para o tribunal para termos acesso em loco de como funciona um tribunal. E foi numa dessas idas ao tribunal que eu percebi qual era a utilidade de cada um dos intervenientes do sistema judiciário todo, do sistema todo, né? E aí percebi que o que queria fazer, ou que tinha mais impacto, seria ser advogada na área de direito e ser advogada. Foi aí onde eu decidi que seria advogada, numa dessas aulas, apenas. Não foi antes, porque nós não tivemos aquele encaminhamento para termos uma referência, dizer assim, eu vou ser advogada por causa disto, mais aquilo. Na verdade, eu li alguns livros de John Grisham e eu pensava, tinha uma ideia geral de como seria, mas era só uma coisa muito teórica, até porque os livros de John Grisham estão ou referem-se a um tipo de direito diferente do nosso tipo de direito. É um tipo de direito que tem júris, aqui só tem um juiz, ali tem várias pessoas da comunidade que são escolhidas por causa do caráter delas ou por causa da idoneidade delas para ajudarem a resolver um caso em particular. Já aqui não, é uma pessoa e tem aqueles juízes eleitos que ajudam, mas na verdade quem decide sobre um caso específico é o juiz. Então, mas naquele dia, quando eu fui, naqueles dias, né, quando eu fui ao tribunal, por acaso foi um processo de divórcio. E nesse processo de divórcio eu decidi que eu seria advogada. E gosto muito do processo de divórcio. Ou tudo que tem a ver com família, na verdade. Exatamente. Sim. Ok. Interessante. Como é que vê a profissão ou a atividade, ainda que inicialmente não tenha tido assim uma orientação ou um sentido de orientação para vir a assumir-se no sistema como uma advogada, como é que vê a materialização de uma expectativa que criou quando assistiu este caso, nas aulas práticas, que era um processo de divórcio, a expectativa que teve na altura relativamente àquilo que tem visto em termos de resultados da sua contribuição? Como é que vê isto? Eu tive acesso para dizer que a minha experiência, quando decidi que ia ser advogado, ou para ser advogado eu tinha que me associar à Ordem dos Advogados, e associando-me à Ordem dos Advogados tinha que fazer o estágio e depois ficar advogado. Mas antes mesmo de ser advogado, eu fiz estágio em vários escritores de advogados. E nesses escritores de advogados em que eu fiz estágio, eu apercebi-me de forma, diria, inflamada, de como é possível mudar a vida de uma pessoa. Ou como é que um advogado pode efetivamente impactar e mudar a vida de uma pessoa. E eu sempre digo que as profissões são úteis, né? E não diria que há profissões que não sejam inúteis, mas há profissões que fazem um impacto tão grande na vida de uma pessoa que enquanto está viva, eu digo, eu penso sempre no direito, enquanto estás vivo, o que interessa é que estejas livre. Imagina uma situação em que alguém injustamente foi preso e tu consegues tirar aquela pessoa daquela situação de prisão ou de detenção, imaginemos por hipótese, e tu mudas a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa não tivesse tido acesso ao teu serviço, talvez não tivesse alterado a vida dela. Do mesmo jeito que eu diria que um médico, por exemplo, se tu estás numa situação de dor, se alguém consegue reduzir a dor que tu estás a sentir, essa pessoa impacta sobremaneira na tua vida. Então, ao longo do processo de formação, ou de formação enquanto inscrita na ordem, eu fiz estágio em alguns escritórios em que tive acesso a essas eu diria felicidades diárias que eu ia vendo. Ok, há dias que se perde, e perder também tem a ver com perder ou salvar, tem a ver com, imagina alguém que tem um património
milhões e milhões de meticais e perde aquele património. Isso também é perder. E em direito, perder é um pouco relativo. Imaginemos uma situação, por exemplo, hipotética, em que alguém foi condenado a cometer um crime de homicídio. E a pessoa, as molduras penais estão, por exemplo, entre 8 a 12 anos ou 12 a 16. E nesse intervalo, tu consegues que a pessoa, em vez de ser presa 16 a 20 anos, consegues 16. Não estamos a dizer assim, já ganhaste, tu não perdeste, na verdade, porque se ele tivesse sido condenado a 20 anos, teria sido muito mais penoso. Mas nós não fazemos desaparecer o crime em si, não é? O crime não desaparece, mas pelo trabalho, pelo conhecimento que o advogado imprime no trabalho, faz com que a moldura penal seja minimizada, ou seja, atenuada, seja o mínimo, né, para aquele tipo legal de crime. Então eu vou assistindo várias coisas que me fazem... que me tornam, ou que me fazem pensar que eu me torno a cada dia um ser humano melhor por ajudar o outro, ajudar o próximo. Tanto é assim que, depois desse trabalho de escritor de advogados, ainda tentei trabalhar numa mineradora, mas ainda assim não consegui esse espírito de justiça, ou de ajudar, ou de ter esse tipo de resultados positivos que impactam na vida das pessoas. Eu decidi abrir um escritório meu, onde trabalho agora. E continuo a fazer a mesma coisa. Ok. Até que ponto é que esta nova fase em que abre um escritório, funda um escritório e internaliza as suas atividades lá, contribuem para materializar esta missão que é contribuir para a justiça social, ajudar outras pessoas dessa forma? Eu acho que começa, na verdade, pelo próprio ambiente de trabalho. Ou a maneira como se trata o advogado, para que o advogado tenha vontade. Essa vontade, a mesma vontade que eu tive de ajudar, ou querer não ser apenas uma questão financeira, uma questão de ganhar dinheiro. Tentar ajudar o máximo as pessoas. Esse sentido eu tento criar nos meus colegas. Tanto é assim que a forma que eu tenho de garantir que isso resulta é que quando eu contrato no meu escritório, nunca contrato alguém que tenha experiência. Normalmente as pessoas que eu contrato são pessoas que vêm da faculdade direto para o meu escritório. De forma que seja eu capaz de inserir aquilo que são os meus valores relativamente àquilo que eu penso que o direito seja. Insiro e também o conhecimento, né? Porque assim, tu vais trabalhar no escritório tem uma forma de escrever uma peça processual, no outro escritório tem outra forma de escrever uma peça processual, uns fazem muito floreado, outros fazem peças muito grandes, cada um tem a sua forma de trabalhar. No meu escritório tenho a minha forma de trabalhar. Não é uma questão de dominar ou uma questão de decidir como eles devem pensar, mas temos que ter algumas diretrizes, né? Coisas que nos conduzem. E no meu escritório nós temos isso. Então, ensino primeiro como funciona isso e a seguir, por causa da maneira como eles vão ver, porque é a maneira que eu vejo, vão perceber ao longo do processo que o que interessa, na verdade, apesar de nós trabalharmos todos por dinheiro, né? Por uma compensação, o que interessa é ajudar o próximo, mais do que a satisfação de ter muito, muito, muito dinheiro. Então, e por forma a garantir a satisfação também dos próprios advogados, eu tenho políticas internas que nos tornam iguais. Porque eu acredito que, independentemente de tu estares a sair da faculdade e eu já estar a trabalhar nisto, vamos dizer, há 15 anos, não sei, nós temos que conseguir sempre nos tratar com igualdade de inteligência, porque, na verdade, a base, o direito, nós todos temos. Articular isso, aprender, é uma questão de tempo. Então, o tempo, nós todos, eu já tenho o tempo, eles não têm o tempo. Eu posso ensinar o que eu aprendi com o tempo e eles aprendem com aquilo que eu aprendi e me ensinam as outras coisas que até, porque uma pessoa está a sair da faculdade tem uma mente muito mais aguçada para investigar e descobrir novas coisas, e nós todos fazemos aprendemos e construímos um escritório melhor. Além de que, por forma a garantir essa igualdade que eu digo, no meu escritório, por exemplo, eu nunca tudo aquilo que eu tenho, os outros vão ter. Imaginemos, se eu vou comer, todos vão comer. Nunca há de haver uma situação em que eu vou estar a almoçar, os meus colegas não vão estar a almoçar. Portanto, é assim que eu tenho uma política que eu trago almoço para todos para o escritório,
quer dizer, não trago, eu pago almoço para todos para o escritório, forneço os lanches diários para eles poderem todos estar em condições de trabalhar e não ficar a pensar em comidas e também não estar numa situação em que alguém está com fome enquanto tu estás a comer no mesmo local de trabalho. E também para estimular e para eles perceberem que o que é importante é a satisfação de todos nós. No meu escritório nós temos um dia de folga. Nós trabalhamos 4 dias por semana e temos a quinta-feira que nós não trabalhamos. Na verdade, o dia da quinta-feira é para eles dedicarem a fazer, se calhar, uma mãe buscar um filho à escola, só para ter uma maior interação, ou talvez tratar um BI, outra vez só ficar em casa, não sei. Mas é um dia de folga e quando eles voltam sempre muito renovados e quase. E é notório ver os resultados, é muito. É interessante. Isso. Muito bem. Portanto, deu assim a perceber na sua explanação que a prática da própria justiça é um dos valores intrínsecos da organização, na forma como lida, como trata os seus liderados e o ambiente que cria à sua volta. Enquanto a líder do escritório de advogados, qual tem sido a forma como olha ou atribui a distribuição do tempo que tem para transmitir esses valores aos seus colaboradores e, sobretudo, para investir na cultura organizacional, para que isso seja a almofada que consiga normalizar ou, vamos lá, ajustar as diferentes expectativas, princípios das pessoas, hábitos particulares. Como é que a Sandra distribui o seu tempo na gestão do tempo, em contraste com as metas que tem, as pressões que tem, mas atendendo que é um tempo que é necessário tirar para dedicar a investir na cultura organizacional, como esta almofada? Isto é um pouco como dizer que a melhor forma de dar um conselho é através do exemplo. Nós eu enquanto líder, não penso ou não acredito em formações extra para o meu colega, para que ele aprenda aquilo que eu quero transmitir como valor ou como princípio. O meu exemplo, a forma como eu lido com as coisas diariamente, que eles veem diariamente aquilo que eu faço, eles aprendem comigo. E não há técnicas específicas em que eu determino. Você tem que aprender isto. Assim, acho que o único tempo que a gente realmente gasta em reuniões é gastar para distribuir trabalho ou em que fase está este trabalho ou aquele trabalho. Mas em termos de valores ou em termos de princípios daquilo que eu quero que se implemente ou se use como almofada no meu escritório, é a base diária, tipo, a convivência diária. É como criar um filho, né? É tipo, todos os dias. E, aliás, a questão de fundo, a questão de contratar pessoas que não têm experiência é mesmo essa. É tipo, eu contrato pessoas com base em habilidades. E as habilidades que eu dou mais relevância, na verdade, é a capacidade de uma pessoa ser ágil, eu diria, ágil, o exemplo prático, é dizer assim, vai lá dar entrada deste processo no tribunal, só tem 15 minutos. E a pessoa ser capaz de te ver que tirar sapato para correr para dar entrada e dar entrada ao processo. Eu diria, por exemplo, uma pessoa que, se eu digo que eu tenho valores e princípios, eu contrato alguém que seja capaz de, mesmo trazendo valores e princípios seus, consiga ouvir aquilo que eu estou a dizer e mude de alguma forma, tente encontrar uma plataforma em que a gente se equilibre. Contrato nessa base também de uma pessoa que é capaz de mudar de opinião quando é inserida num outro lugar ou num escritório, por exemplo. E também contrato pessoas que mostram, têm um sentido de curiosidade, né? Há pessoas uma pessoa que fez direito que não é capaz de perguntar como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. As pessoas que fizeram direito normalmente são pessoas muito curiosas. E se encontrares uma pessoa que fez direito que não é curiosa, tens que ter
não sei, não é só para contratar. Tem que ser, acho que a pessoa tem que ser necessariamente uma pessoa curiosa. E tu consegues ver a curiosidade da pessoa, mesmo na entrevista, porque a entrevista normalmente nunca é o que é isto ou o que é aquilo, é uma conversa. E na conversa tu acabas descobrindo qual é a qualidade da pessoa e a pessoa que tu podes querer que se tem aquelas valências ou não. Então, por ser assim, por ser uma coisa que eu já tenho critérios claros do que acho que as pessoas, quando são criadas também, enquanto crescem, têm esses ou vão tendo essas três coisas que eu mencionei. Acho que tem, eu contrato e com elas é fácil conseguir tudo aquilo que eu quero para o meu escritório. Sim. Okay. Ou se calhar eu se calhar já disse, é tipo o princípio básico é aquele mesmo que eu usaria para adotar uma criança. Se eu adotasse uma criança, e eu vou adotar um dia, eu adotaria uma criança muito pequena. Quando eu digo pequena, antes de 1 ano mesmo, para eu poder inserir tudo aquilo que eu acho que é valores para mim e para a pessoa que eu quero educar. E nesses termos. Okay. E como é que a Sandra trabalha pessoalmente em termos de autoconhecimento? Como é que trabalha-se a nível do seu emocional, a nível do seu espiritual, ao nível físico e ao nível mental de concentração para trabalhar esse sentido crítico e depois infundir nos seus colaboradores para eles se motivarem ou automotivarem-se a desenvolver esse sentido crítico? Trabalhar-me enquanto pessoa, assim, fisicamente eu vou ao ginásio e é um momento de reflexão meu, mas o que me relaxa mesmo, ou que me faz entender-me como ser humano é ler e viajar. Eu faço questão absoluta de viajar pelo menos 3 vezes por ano para algum lugar que eu não conheço, para ir só para ter ser exposto a outros environments e ter acesso a outro tipo de pessoas, outro tipo de culturas, outro tipo de tudo. E quando eu chego, sou uma pessoa renovada. O fato de eu ser uma pessoa renovada e eu transmitir para os meus colegas aquilo que eu vivi ou vivenciei, de alguma forma, não só faz com que eles almejem chegar a esse ponto, porque a ideia fundamental é essa. Eu digo sempre, se houvesse uma forma de obrigar ou de fazer com que qualquer pessoa ou fazer com que 2 crianças pudessem ler livros, se houvesse uma forma de fazer, eu faria. Eu tenho um exemplo típico. Eu criei uma página onde eu digo que vou emprestar livros, quem quiser, porque eu tenho muitos livros. Eu posso emprestar quem quiser, quando quiser. Mas só para ter noção, até hoje, só 2 pessoas me pediram emprestar de livro. E eu conheço muita gente. Estou a falar mesmo se fizermos uma corrida. No meu Facebook deve ter 4.000 amigos. E dos 4.000 amigos, só 2 me pediram os livros. E emprestei a esses 2 amigos. Então é um pouco o que eu tento incutir nas pessoas que estão perto de mim. Ou que é uma forma, se é uma forma de mudar-se como ser humano, ou desconstruir tudo aquilo que tu já construíste naquilo que tu és e formares uma versão melhor em ti, sempre teres uma versão melhor de ti, é lendo ou viajando. E quando eu digo viajar, não estou a dizer para tu viajares para a Suécia, estou a dizer viajar e conhecer novas realidades. E é esse problema que acontece aqui na cidade. Muita gente não conhece o que vive uma pessoa de Lifidzi. E quando fazem uma abordagem, uma análise de um problema de Moçambique, só se referem a Maputo. E Maputo não é Moçambique. Moçambique é muito grande, muito grande. E se as pessoas tivessem, se expusessem se impusessem a necessidade, essa necessidade que eu acho que é imperiosa, de viajar só um pouquinho, mesmo Gaza, deve ter vários distritos ou várias localidades que, se as pessoas fossem, haviam ter uma ideia muito mais abrangente. Então, com os meus colegas eu faço isso. Eu me imponho essas viagens, faço, mas também faço questão de estar com eles fora do ambiente de trabalho
e faço questão de viajar com eles, pá, e saber como é que eles se comportam, por exemplo, fora do ambiente de trabalho, como é que eles se comportam entre eles fora do ambiente de trabalho, como eles se comportam comigo fora do ambiente de trabalho. Então vou descobrindo muitas coisas e nós vamos agregando valores daquilo que é o que nós queremos fazer do escritório. E é nesses termos. Ok. Qual foi o livro, ou talvez 2 livros que mais lhe impactaram? E por quê? Eu gosto muito, já li acho que umas 9 vezes ou 20, não sei, muitas vezes. Um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. É um livro que não fala de uma única coisa, fala de várias coisas, e nas várias coisas que fala, essencialmente fala de amor, das relações interpessoais e daquilo que a gente acha que é peso e leveza em determinado momento, que às vezes o peso pode ser leveza ou a leveza pode ser peso, dependendo da situação em si. E também qualquer pessoa que lê o livro, ou qualquer pessoa que lê o livro, em alguma situação vai se enquadrar, em alguma delas. E cada vez que eu leio o livro, aquele livro especificamente, eu sempre, ou numa fase diferente da minha vida, se for esta fase, depois, se eu li este ano, outra vez, a impressão que eu tive na altura que eu li vai se alterando, é sempre como se fosse um encontro novo. É um livro realmente muito bom. Sim. E, assim, eu gosto de... Quem Matou o Cão Tinhoso, para mim, é uma referência obrigatória. Gostei muito daquele livro e da maneira, essencialmente, da maneira como foi escrito. E a limitação, assim, eu esperava que o Luís Bernardo Ana tivesse escrito muito mais livros. Esperava isso, porque daquele livro eu pensava, tem que haver mais disto. Como é que ele criou isto? Tem que haver muito mais disto. E não consigo sair daqui sem falar de Engolando Pouca Coisa, porque também, para mim, ele é incrível. E cada dia renova-se, vai fazendo novos livros diferentes, e é bom. Mas gostei muito do Guaralapa. Muito. Sim. Muito bem. Qual é a ambição da Sandra enquanto uma empreendedora, enquanto por inerência da atividade que exerce, enquanto uma defensora, vamos lá, de justiça? Qual é a ambição que tem para a humanidade, para a sociedade, para a comunidade? A única, ou a maior ambição minha é que o advogado não fosse visto como qualquer coisa que para ter acesso é preciso ser de elite. Eu gostava que qualquer pessoa que tivesse problema, ou que não tivesse problema, qualquer pessoa que fizesse assim como no estrangeiro, muitos países europeus, cada família tem um advogado e tem um médico. Eu gostaria que as pessoas pensassem no advogado dessa forma, ter acesso a ele, não pensarem nele como se fosse num caso de problema e pensar nele, porque até fica muito mais caro quando vais ter com um advogado enquanto tens um problema. Mas que as pessoas pensassem no advogado em primeira linha como se fosse um amigo, um familiar, o melhor amigo que eles podiam ter ou que podem ter na vida. Porque muitas coisas a gente vai fazendo errado. Uma simples compra de um automóvel, por exemplo, se tu olhares, ou um simples empréstimo no banco, se tu perguntares ao advogado, devo assinar isso, muitas coisas não ocorreriam como ocorre, porque as pessoas assinam sem nenhum conhecimento. E gostaria também que os advogados não pensassem que eles próprios são a elite, ou que eles tu precisas ter dinheiro para falar com eles. Nós não estamos numa sociedade em que dinheiro não há, e somos essencialmente pessoas pobres. Então, se a justiça, se o advogado se considerar uma pessoa de elite, e a maior parte da população não tem dinheiro, então vamos dizer que a maior parte da população não vai ter acesso à justiça. E é nessa senda que eu fui contactada e trabalho nessa não é necessariamente uma associação, mas é um trabalho de voluntários que tem várias linhas de orientação, como tem psicólogos, tem psiquiatras, tem advogados, que através de uma linha que é da pessoa que criou o grupo,
ligas para a pessoa e dizes qual é o problema e ela encaminha-te para o advogado ou para, dependendo da natureza do problema. Muitas vezes os problemas estão associados uns aos outros. Por exemplo, pessoas que estão a tratar de problemas de regulação do poder parental ou estão a tratar de divórcio, normalmente um dos elementos de divórcio é, por exemplo, violência doméstica. As pessoas precisam para além do trabalho do advogado, precisam do trabalho do psicólogo. Então encaminha para os dois. E nós fazemos o trabalho online, não finalizamos online, porque na verdade se a pessoa quiser ir até ao fim, divorciar-se, por exemplo, tem que ser através do tribunal ou através da conservatória, se for amigável. Então estamos a fazer trabalho e é nessa perspectiva de o acesso, como deve ser o acesso ao advogado, ou como eu imagino que deve ser o acesso à justiça para a população, porque senão o nosso papel não importa para nada. Se for só para ganhar dinheiro, não é nada, porque quem pode pagar são poucas pessoas. E até porque vão dizer que tem paz, mas tu, advogado, vais se sentir feliz por remeter ou mandar para aquilo que tu consideras que esse é para pobres. Tu tens de ser capaz de ajudar ou a tua primeira linha de pensamento, orientação, tem que ser ajudar. Apesar de quereres sobreviver também, não teres rendimentos, mas tens sempre que querer ajudar. E gostaria que todos, no futuro, todos os advogados ou todos os escritores de advogados tivessem um dia da semana em que eles tirassem para fazer pro bono, para ajudar pessoas que não podem pagar. Não sei se vou conseguir, não acredito que vá conseguir, mas pronto, é um sonho. Sim. Muito bem. Qual é a diferenciação que o vosso escritório de advogado tem no ambiente competitivo com os outros escritórios? O que vos distingue ou diferencia na ótica do cliente? O que o cliente encontra que agrega valor procurando os vossos serviços relativamente à concorrência? Acho que o tratamento, para mim, acho que é tratamento pessoalizado. É assim, só a maneira como eu falo com o cliente. É como eu falaria com minha avó, meu tio. Eu falo com a pessoa como se eu estivesse a falar com a pessoa que eu conhecesse. Como se eu estivesse a falar com a pessoa que aquele problema que ela está a trazer é um problema que eu já vi, que vou tratar para ela. Não dou garantia, até porque o trabalho de advogado não é dar resultado, é um trabalho de prestação de serviço. Mas dou conforto. Seja em pequenas coisas como olhar nos olhos, por exemplo, quando a pessoa está a falar contigo, teres interesse naquilo que a pessoa está a dizer. E ficares com a pessoa. E não necessariamente fazer daquilo tipo trabalho mesmo. E uma das coisas que exclui isso é, nos primeiros encontros que eu tenho, ou no primeiro encontro que eu tenho, que a pessoa vem me apresentar o problema, eu nunca cobro. Mas qualquer escritor de advogados, onde um cliente a primeira vez vai para apresentar o problema, aquela hora que a pessoa foi, a consulta eles pagam, eles cobram. Então, eu não cobro. É uma questão, não acho que seja, se quiseres voltar, has de voltar. Se não quiseres, não has de voltar. Mas eu não cobro isso. Então, é uma tentativa de fazer as pessoas retornarem pelo conforto que sentiram. Ou pela proximidade que tiveram com o advogado. Não me fiz uma pessoa alheia ao problema dela. E também, acho que talvez o grande diferenciador é que eu não quero... Não me vejo nos próximos 20 anos a ser um dos maiores advogados, um dos maiores escritores de advogados no país. Não é? O que eu almejo não é isso. Eu quero ser advogada e ser capaz de dormir à noite. Não quero, eu faço disso um trabalho, não faço disso não é propriamente uma escravatura. Ou essa questão não estou a perseguir o dinheiro dessa forma. Eu faço mesmo por amor, não pelo dinheiro em si. Então, é por aí. Quais são as competências de liderança que a Sandra Clifton elenca como mais importantes enquanto líder de um escritório de advogados, tendo em conta que esta indústria é normalmente de uma classe profissional elitista, até certo ponto, ou pessoas que
Muitas vezes são contratadas pelo conhecimento. É verdade que já deixou de antemão que não é um critério fundamental da sua contratação, mas por causa de alguma independência que se atribui a este tipo de trabalho. Quais são então as competências que elenca como mais importantes que o líder de um escritório de advogados deve trabalhar para conseguir gerir este tipo de recurso? Como eu já tinha referido anteriormente, para mim, mais do que a experiência, é a habilidade. Se a pessoa tem a habilidade, porque, como eu disse, a base nós todos temos, né? Que é o curso de Direito. Mas habilidades nem todos vão ter. E é isso que é preciso dizer às pessoas. Nem todos têm que ser advogados. Há pessoas que nunca vão poder ser advogados, independentemente de quererem muito. Não é uma questão só de querer, é uma questão de ter skills para ser advogado. Porque há pessoas que vão tentar a vida toda, mas não vão conseguir. E é isso que é imperioso, é importante dizer-se, e ninguém diz. Mesmo quando as pessoas estão a fazer o estágio na ordem de advogados, ninguém fala disso. Todo mundo acha, vai rodando por cima, de não, há de aprender com o tempo. Não se aprende com o tempo. Essas habilidades tu tens que ter já. E por causa disso, se tu já tiveres habilidades e eu poder pôr aquele conhecimento do servidor que tem no meu serviço na minha cabeça, já é o suficiente. É o critério mais importante para mim. Okay. E sob o ponto de vista do líder, enquanto um líder, um empreendedor que esteja à frente de uma equipe ou de um escritório de advogados, quais são as habilidades mais importantes que este líder deve trabalhar para ele gerir de uma forma mais efetiva colaboradores que estejam nesta classe profissional? Quais são as habilidades que o líder deve ter? Isso. É um pouco, não sei, tipo, acho que o que eu exijo dos meus colaboradores é exatamente aquilo que eu sou. Isso. Então, aquilo que eu sou, para além do conhecimento técnico, os valores que eu tento atribuir, como eu diria anteriormente, no trato com advogado, no trato com o colega, tudo isso desdobra-se naquilo que eu disse anteriormente, que é o exemplo, eu consigo através do exemplo. Não são coisas que tu podes numerar 1, 2, 3, assim, mas eu falei, por exemplo, da necessidade para mim de ter um advogado que seja ágil. Se um advogado é ágil para mim, eu tenho que ser ágil para demonstrar ao advogado que eu também sou ágil. Se eu digo a um advogado que ele tem que submeter uma peça processual em 20 minutos, ele faltam 20 minutos para fechar o tribunal, ele tem que ir a correr, eu também tenho que ser capaz de ir a correr. Eu sempre digo aos meus trabalhadores que quando tu acordas e vais para o trabalho, o chão tem que sentir quando tu pisas ele, que tu acordaste tudo aquilo que tu vais lá para ir buscar, que tu tens o propósito de ir buscar onde estás a ir, tu vais de levar. E essa agilidade faz-te pensar nisso. Eu quando chego no tribunal, muitas pessoas me denominam assim, advogado homem já chegou. Eu não sou homem, mas também não, eu sei porque que me chamam isso. É a força que eu imprimo quando eu ando. Eu sempre demonstro que isso que vim buscar aqui, vou levar, independentemente do que acontece. Então, eu faço por forma que tudo aquilo que eu tento incutir a eles, eu faço em primeira mão. E do mesmo jeito que, por exemplo, eu tenho uma forma de pensar, e eles chegam e trazem uma nova forma de pensar, eu digo, ok, aqui parece que nós podemos equilibrar isto e fazer dessa forma. E nós todos chegamos a um ponto em que nos encontramos e chegamos lá, né? E é tipo, do mesmo jeito que eles devem ceder
eu também devo ceder. É como se fosse uma relação de casamento, né? Tipo, cada um de nós tem que trazer, cada um de nós vem de onde vem. Temos uma plataforma que é o padrão, mas apesar de ter o padrão, nós temos que, daquilo que nós trazemos, daquilo que o outro traz, tentamos limar as arestas o máximo que podemos e chegamos a um ponto. Então, é mais ou menos a convivência diária, a forma como eu apareço para eles e como eles aparecem para mim, que encontramos um meio termo e decidimos como é que vamos conduzir nos estudos. Aliás, todos têm alguma coisa a dizer no escritório. Aliás, a ideia de ser líder é mesmo isso, né? Não necessariamente ser chefe, que tu só chegas e dizes faz isso, faz isso, faz isso. Não, fazemos juntos e chegamos lá juntos. Ok. E como e onde é que aprendeu? Qual é a característica própria, pessoal, que lhe transmitiu essa confiança na forma como pisa o chão, na forma como assume os desafios e como se faz o dia para materializar a sua agenda ou para materializar uma atividade, um trabalho, tendo em conta uma missão, um objetivo? Onde eu aprendi? Eu disse, somos 11 irmãos, não? Numa casa onde tem 11 irmãos, se tu atrasas para qualquer coisa que seja, vamos dizer especificamente comida, né? Se tu atrasas para comer, já comer. Então, e na minha terra temos, eu disse que sou da Angônia, temos o hábito de sentar no chão, na esteira, né? Servirem caril de um lado e a chima, o arroz do outro lado. E todos nós comemos em conjunto com a nossa mão. Então, se por alguma razão não tens a pressa ou a habilidade necessária para satisfazer ao nível de rapidez, né, o comer, não vais ficar satisfeito. E desde criança foi sempre assim, tipo, foi nessa coisa de comer, nessa coisa de, por exemplo, eu para a minha escola tinha que andar 7,5 km para ir, e 7 km, escola primária, e 7,5 km para voltar, ou seja, eu andava mais ou menos 15 km por dia. Então tudo é rápido, nunca é uma coisa, nunca nada foi devagar. E eu cresci assim, tipo, e as horas do acordar era como se fosse um internato. Ao acordar, todos éramos acordados à mesma hora, tomar banho com fria. Se tu não tomaste banho àquela hora, tu perdes o conjunto de colegas que vão para a escola, tu perdes as aulas. Então é mais ou menos como tu cresces, ou como as pessoas imprimem a educação em ti. E eu cresci e eu aprendi na minha casa. E meus irmãos todos são assim. Não há nenhum irmão meu que anda devagar. Andar só, não há nenhum. Falar depressa, acho que somos dois só. Mas andar, todos andam devagar. Andam depressa, todos eles. Ok. Há uma expressão inglesa que tem a ver com o alinhamento entre o ser e o estar, quando dizem walk the talk. E agora a Sandra dizia que anda e fala quase com a mesma sincronização, né? Em termos de fluidez, em termos de diligência. Esta desincronização entre o andar e o falar, na sua ótica, pode criar um desalinhamento para os objetivos que se pretendem alcançar na relação com os outros? Acho que um dos primeiros problemas que eu tive foi em tribunal, por causa da maneira como eu falo. E as pessoas não conseguem acompanhar-me. Então, cada vez que alguém diz não percebi, ou refere-se a mim para eu repetir, eu perco o fio. Então, é um pouco frustrante para mim, ou para pessoas todas que falam rápido, se são interrompidas para voltar a falar, porque a ideia perde-se. Então, tive muitos empecilhos, na verdade, para ser advogada, porque estamos a dizer que é um lugar onde tem vários intervenientes. E se algum dos intervenientes não percebeu, há de me pedir para eu repetir. E repetir nunca é a mesma coisa que aquilo que eu estava a dizer, inicialmente. Além de que, muitas vezes, quando eu estou a falar, as ideias, por exemplo, neste momento, eu já pensei o que quero dizer. E as ideias atropelam-se e às vezes é também frustrante.
Falar depressa, não sei se é benéfico em alguma situação. Não acredito que seja. Eu já fiz vários treinamentos para ver se consigo falar um pouco mais devagar, mas não consigo. E acho que é uma questão genética mesmo, porque a minha filha fala muito mais rápido que eu e também fez direito. E não sei o que é que ela vai ser, porque ela está a fazer agora estágio para ver se fica juiz ou se fica advogada. Mas ela, de qualquer forma, ela vai ter problemas porque falar rápido não é bom. É muito interessante quando estás a escrever, porque consegues organizar tudo aquilo que tu estás a pensar, porque o pensamento corre muito mais depressa do que consegues tirar as palavras. Então é difícil. Ok. E qual é assim o conselho que poderia deixar ficar para jovens recém-formados, aqueles que almejam seguir a área de direito, e muitos destes às vezes escolhem pela fama, pela procura e expectantes que após a formação, após o certificado, podem facilmente obter um emprego. Isso cria naturalmente algumas expectativas frustradas nesta avalanche de jovens formados e criação de oportunidades de emprego. Que conselho poderia deixar enquanto uma mentora ou uma referência para outros jovens que queiram seguir uma carreira a longo prazo? Um conselho que eu acho que vale muito é, ao longo da formação, depois da inscrição na ordem, ao longo da formação que o advogado vai tendo, é importante que ele tome nota se efetivamente é aquilo que quer fazer. No estágio, é uma coisa ilustrativa, porque na verdade o dia a dia de um escritório é aquilo, é atender pessoas, falar com elas, solucionar problemas, é aquilo. Tu tens que ter certeza que é aquilo que queres fazer e também tens que olhar naquilo que já estás a fazer enquanto estás a ser formado, se efetivamente em termos de direito é aquilo que se espera que tu faças. Se não consegues fazer aquilo que se espera que tu faças, ainda que seja aquilo que se espera de um estagiário, então não faças, porque ser advogado, fazer o curso de direito, eu posso dizer, é para todos, mas ser advogado, escolher isso, não é para todos. Então, se descobrir ao longo do tempo que não é para ti, é só abandonar. E quando digo abandonar, não estou a dizer para abandonar a área do direito, estou a dizer que existem outras valências que podem ser muito mais útil e muito mais feliz. Então, é preciso focar-se quando veja, não necessariamente ficar atento só no fazer o exame e passar para ser advogado, porque ser advogado se tu passas para ser advogado, depois tens de fazer aquilo. E fazer aquilo tens de fazer quando tu tens amor a isso, tu tens capacidade para fazer isso. E mais, depois de fazermos o curso de Direito, o que interessa e que é o futuro são as habilidades. Qualquer pessoa que se preze, que está a fazer o curso de Direito, tem que insistir em habilidades. Habilidades não se ensina na faculdade, mas podes, ao longo da vida, podes tentando enquadrar-te um pouquinho mais, tipo, tentar ser, por exemplo, se eu dissesse a habilidade só de mudar de opinião, por exemplo, é uma habilidade, eu acho. Porque há pessoas que são tão dogmáticas que não querem mudar de opinião. Então, essa habilidade, com o tempo, tu podes adquirir. E é importante que um advogado tenha essa capacidade de ver várias vertentes e saber com convicção própria que é isto que eu devo fazer.
Um advogado tem que ter convicção. Se tu vais ser uma pessoa que vai defender interesses de uma outra pessoa, tem que ser uma pessoa que, independentemente de escutar várias opiniões, tu próprio tens de ter uma opinião que digas, isso aqui eu defendo até o fim, e isto aqui é no melhor interesse do meu cliente. E tem já base. Para tu defenderes o melhor interesse do teu cliente, tu fazes com a base que é a lei. E se tu segues a lei e tu fazes como deves fazer, não só ganhar o dinheiro depois de abandonar o cliente, já me pagou, então isso aqui posso fazer assim, eu posso, já li um bocadinho, posso ir ver. Não, tens que ler, saber, dominar e defender aquele cliente com conhecimento. Se perderes, pelo menos, sim, porque quem decide não és tu, é o juiz. Se perderes, tu vais dizer, eu dei o meu melhor. Porque advogados não são mágicos. Advogados são pessoas que têm conhecimento, um conhecimento jurídico, um conhecimento de leis para salvaguardar interesses de terceiros. E é esse o trabalho do advogado, salvaguardar aqueles interesses. E salvaguardas como? Com conhecimento. Conhecimento adquires como? Estudando aquele caso particular específico. E o advogado, o jovem advogado que quiser seguir na área de direito, especificamente na advocacia, tem que saber que vai ler todos os dias. E ler todos os dias implica também ter novos vocabulários. Ter novos vocabulários implica necessariamente ler muito mais livros do que livros de direito. Então, um advogado que não lê livros, se apresentar para vocês, para mim, esse nem é advogado. Um advogado tem que ler livros, outros livros, para além de livros de direito. Para ser capaz de, até para articular, né? Para ter coerência, consistência. Aquilo, a única coisa que se pede a um advogado, que é diferente de outras áreas de saber, é diferente. É um advogado que tu exiges que ele fale com estrutura, né? Mas outras pessoas podem não falar, nem ligas. Se o engenheiro chegar aqui e começar a dizer coisas, tu vais saber o que ele vai fazer, mas ele não precisa explicar-te. Até porque se ele explicar, nem vais precisar de entender. Porque ele é que sabe. Pronto. Isso. Ok. Sandra, muito grato pelo tempo que nos concedeu, partilhando os seus pensamentos, a sua trajetória, a sua liderança, por assim dizer, a forma como serviu-nos de uma forma muito descontraída, imagina assim, incisiva, com um forte cunho de opinião própria, né, de quem deu os seus próprios passos, para com alguma segurança enriquecer a todos nós que estamos a ouvir e que buscamos também o conhecimento, o autoconhecimento. Desejo o maior sucesso e que o Senhor continue a abençoar e a iluminar os seus caminhos para que todos os seus sonhos venham a materializar-se. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sene_Oficial, YouTube, Antônio Sene_LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.